galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Mar Natureza. E no vídeo de hoje, claro, eu tenho uns vídeos no nosso canal que eu ainda não fiz e que eu quero me aproximar desse assunto, que é sobre os animais pré-históricos. E esse vídeo de hoje não vai ser um vídeo sobre animais de hoje em dia, e sim um animal do passado. Um dinossauro. Seu nome é Alossauro. Vamos lá, na terrinha. Vamos lá conhecer o Alossauro. O Alossauro, Allosaurus, que significa lagarto diferente, foi um gênero de dinossauro terópode pertencente à família Allosauridae, que viveu no fim do período Jurássico na América do Norte e na Europa. Seu gênero foi descrito em 1877 pelo paleontólogo Anthony Charles Marsh, sendo um dos primeiros dinossauros terópodes conhecidos. Como o predador mais abundante da formação Morrison, o Allosaurus estava no topo da cadeia alimentar. Dentre suas presas estavam alguns dos dinossauros herbívoros da época, ornipodes como o Driossauro, Stegosaurus como o Stegossauro, o Stegosaurides. Provavelmente o Allosaurus não poderia bater grandes saurópodes adultos e saudáveis sozinho, como o Diplodocus, o Apatossauro, embora pudesse ter tido chances com saurópodes jovens. Eles tinham mais chances de caçar esses animais filhotes jovens. O Alossauro foi um dos maiores dinossauros carnívoros do período Jurássico. Ele se destacava também não só pelo tamanho e pela mandíbula cheia de dentes afiados, os maiores tendo 7,5 centímetros, mas também pelas duas cristas sólidas na cabeça, cada uma acima e na frente de cada olho, que é um dos traços distintos do gênero. O Alossauro era um carnívoro terópode típico, com uma cauda longa e ligeiramente inclinada, membros dianteiros reduzidos, que existem diversas estimativas por causa da grande quantidade de espécimes, mas para os Alossauros frágiles, que é a espécie tipo que tinha 8,5 metros de comprimento e uma média de tamanho aceitável. O maior espécime de Allosaurus foi estimado em 9,7 metros de comprimento e 2,3 toneladas de peso. As estimativas de peso variam de 1 a 4 toneladas. John Force, um especialista na formação Morrison, sugeriu que 1 tonelada é razoável para adultos grandes de Allosaurus frágiles, mais de 700 quilos, e uma estimativa mais próxima para indivíduos na média que ele mediu, usando espécimes subadultos apelidado de Big Arm, que foi atribuído à espécie Allosaurus dimentensis. Os pesquisadores chegaram a uma estimativa de 1,5 toneladas de peso para o indivíduo, mas para métodos variáveis, eles encontraram uma faixa de aproximadamente 1,4 toneladas a 2 toneladas de peso. Várias espécimes gigantescos e extrapolados foram atribuídos ao gênero Allosaurus, mas podem ser de fato pertencentes a outros gêneros, Sauropodax, que é intimamente relacionado ao Allosaurus. Poderia ter atingido 10,9 metros de comprimento e foi atribuído ao gênero Allosaurus maximus. Entretanto, estudos recentes apoiam Sauropodax como um gênero separado. Outro espécime potencial de Allosauro foi uma vez atribuído ao gênero Epaterions e poderia ter medido 12,1 metros de comprimento. Já em uma descoberta mais recente, foi encontrado um esqueleto parcialmente nas rochas de Morrison, no Novo México. Mas este grande Allosauride pode ser outro indivíduo de Sauropodax. A variação de tamanho entre espécimes de Allosaurus já foi estudada. David Combs Smith, examinando fósseis de Allosaurus, descobriu que os espécimes de dinossauro
Corning, em Utah, são geralmente menores do que os de Commonwealth Bluff, em Wyoming, ou da pradeira de Dream Mesa, Colorado. Mas as formas dos próprios ossos não variam entre os locais. Um estudo posterior de Smith, incorporando espécimes de Gigante Park no Colorado e do Dinosaur National Monument em Utah, não encontrou nenhuma justificação para várias espécies com base na variação do esqueleto. A variação do crânio era mais comum e gradativa, assim sugerindo que a variação individual era a responsável. Trabalhos posteriores sobre a variação de tamanho não encontraram diferenças consistentes, embora o material de Dream Mesa tende-se a se acropar com base no astragalo. Kempston Kaplan, usando elementos do crânio do sítio Cleveland Lonesome, encontrou ampla variação entre os indivíduos, questionando-se distinções em nível de espécies anteriores com base em características como a forma dos chifres e a diferenciação propostas de Allosaurides de Mistampsine, com base no conjugal. Ou seja, ele era um pouco menor que o T-Rex, né? Ele não era o mesmo tamanho do T-Rex. Ele tinha diferenças de tamanho entre esse animal. A riqueza de fósseis de Allosaurus de quase todas as idades dos indivíduos permite aos cientistas estudar como o animal cresceu e quanto tempo de vida ele podia ter sido. Os restos mortais podem chegar tão longe na vida quanto os ovos. Sugeriu-se que os ovos esmagados encontrados no Colorado são de Allosauro. Com base na análise histórica dos ossos dos membros, a deposição óssea para parar por volta dos 22 a 28 anos, o que é comparável a de outros grandes terópodes, como o tiranossauro. Pela mesma análise, seu crescimento máximo parece ter sido aos 15 anos, com uma taxa de crescimento estimada de cerca de 150 kg por ano. Tecido ósseo medular, derivado estruturalmente efêmero, mineralização localizado dentro da medula dos ossos longos em aves fêmeas grávidas, foi relatado em pelo menos em uma espécie de Allosaurus, um osso da tíbia da pradeira Cleveland Lones. Hoje, esse tecido ósseo só se forma em aves fêmeas que põem ovos, pois é usado para fornecer cálcio às cascas. Sua presença em um exemplar de Allosauro tem sido usada para estabelecer se era macho ou fêmea, ou mostrar que a mesma atingiu a idade reprodutiva. No entanto, outros estudos questionaram alguns casos de osso medular em dinossauros, incluindo este Allosauro em particular. Dados de pássaros existentes sugeriram que o osso medular desse exemplar pode ter sido o resultado de uma patologia óssea. Em vez disso, no entanto, com a confirmação de tecido medular em uma espécie de tiranossauros, pode ser possível determinar se o Allosauro em questão era não realmente uma fêmea. A descoberta de um espécimen jovem com um membro posterior quase completo mostra que as pernas eram relativamente mais longas nos jovens e os segmentos inferiores da perna, canela e pé eram relativamente mais longos do que a coxa. Essas diferenças sugerem que os alossauros mais jovens eram mais rápidos e tinham estratégias de caça diferentes dos adultos, talvez perseguindo pequenas presas quando jovens, tornando-se caçadores de emboscada de grandes presas na idade adulta. O osso da coxa tornou-se mais espesso e largo durante o crescimento e a seção transversal menos circular, conforme as ligações dos músculos mudaram. Os músculos tornaram-se mais curtos e o crescimento da perna diminuiu. Essas mudanças explicam que as pernas juvenis têm estresses menores previsíveis.
em comparação com os dos adultos, que teriam se movido com uma progressão mais regular para frente. Por outro lado, os ossos do crânio parecem geralmente ter crescido isometricamente, aumentando de tamanho sem mudar em proporção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, me acompanhe no Instagram também, se você não me acompanha. Se você não for novo no canal, claro, eu sempre peço isso, deixe seu like, se inscreva no canal, comente que eu também vejo todos os comentários, beleza? Bom, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades, porque todas as semanas tem vídeo novo aqui do canal, beleza? Tchau e até a próxima.